E aí, gente, não foge não, hein? Fica todo mundo aqui para aula de história. Como é que vocês estão? Ai, Ai, Tudo Suzana, bem? eu acho que é isso, assim, né? É um suspiro. Eu é acho que eu ando até assim, gente, é quase falta de educação perguntar se está tudo bem. Impossível, né? Ninguém está bem. muito ruim. Fala, Suzana. Ah, é muito ruim, é muito ruim. Sim. Resumindo, é muito ruim. É muito ruim. É muita coisa ao mesmo tempo, né? É, Se fosse só o corona, estava ruim. Se fosse só o desgoverno, estava ruim. Se fosse só os absurdos da violência, estava ruim. Mas vem tudo junto. É muito doido. É é. muito doido. A Quase gente ninguém tem usando que. máscara, é estranho. Então, quase ninguém usando máscara, abrindo loja, comércio abrindo, o povo vendo o povo na rua, tudo andando sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Que medo É, do que vai dar nisso. Que medo do é, que isso vai dar. é Estou isso mesmo. apavorada. Minha rua aqui é cheia de obra, cheia de confusão, o povo anda para lá e para cá, é um movimento danado. Ninguém de máscara, ninguém de máscara. Impressionante. É, Tá dando medo, tá dando medo. Mas a gente tem que ter fé, né, gente? Fé de que vai passar, porque a única coisa que vai sustentando a gente mesmo, é a nossa força, que a gente tem que se apegar nisso, né? É na fé de que a coisa vai passar rápido, verdade. não é? É, sim, sim. Queridos e queridas, então vamos lá, ânimo para mais uma aulinha de história, né? No final desse dia cansado, nós vamos tentar pegar firme aqui para discutir algumas coisas. Vou tentar não me estender, que eu sei que está todo mundo cansado, para não atrasar ainda mais, né? Eu descanso vocês para amanhã, para aguentar o dia de amanhã. Eu queria até aproveitar e retomar, eu achei algumas coisas muito legais do que a Flávia. Eu não sei como é que chama aquele professor que estava com a Flávia, vocês sabem? Eu não sei como é que ele chama. Eu só conheço ela. Eu acho que é Eric, não sei. Eric. Eric, Ei, tá, tá boa, querida? tá bom, Maria, Tudo jóia? tudo bom. Eu acho que é, não tenho certeza. Eric, Acho que sim. eu achei muito bacana, assim, as coisas que eles falaram. E aí, a gente pensando em dica do Enem, e isso tudo que a gente está vivendo hoje, sabe uma coisa que eu vejo muito, assim, eu estou acostumada, né, a dar aula, essa aula para o cursinho, às vezes para aqueles alunos que estão ali com 16, 17 anos, saindo do colégio, e muitas vezes a gente vê que falta vida para esses meninos, falta experiência de vida, que às vezes são meninos que decoram muito conteúdo, mas que não têm experiência de vida, não têm leitura de vida. E às vezes eu percebo que o Enem, principalmente para a prova de humanas, tá, gente? Que é o que eu sei falar. Eu não sei falar de matemática, esse trem que não é minha praia. Mas para a prova de humanas, gente, conta muito o que vocês sabem da vida, da experiência de vida, a experiência do que vocês vão enxergando do país. Cerca de 70% da prova de história é Brasil, é pensar o Brasil hoje, é ver que Brasil é esse, é pensar sobre o racismo, é pensar sobre a desigualdade, é pensar sobre os nossos problemas que a gente tem hoje e as raízes históricas desse problema. É pensar a cidadania. Então, é uma prova muito voltada para a experiência de vida, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência de vida, uma leitura muito maior, às vezes, do que, às vezes, um adolescente está saindo da escola, que ainda não viveu uma experiência mais de vida real, sabe? Então, essa questão da experiência é muito importante, a leitura que vocês fazem do mundo. Então, o que vocês vivem de realidade social. Isso faz diferença na prova do Enem. Então, às vezes, é importante vocês irem com essa segurança, sabe por quê?
Porque às vezes pode aparecer uma coisa lá e você fala assim, ah, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Mas espera aí, deixa eu pensar aqui no contexto, no que eu tenho de experiência de vida, na interpretação. Isso costuma funcionar muito na prova do Enem. Então, eu acho que essa dica que eles estavam falando, assim, para reforçar que isso vale muito para a prova de história, isso faz muita diferença. Vocês vão perceber isso, a gente vai analisando muita questão do Enem ao longo do ano, e vocês vão ver como é que isso vai ajudar vocês nesse tipo de análise. Tudo bem? Tudo bem. Gente, alguém fez a listinha que a prof deixou? Não precisa ficar sem graça, não. A prof sabe que se não der tempo, não tem problema. A gente vai fazer aqui junto na aula. Eu sei que o tempo é apertado. Eu deixei as listinhas lá da questão de Enem, que está aqui nesse PowerPoint que eu estou colocando aqui para a gente poder discutir juntos, tá bem? Ô, Suzana, e aí aproveitando, você fez uma pergunta para o professor sobre se o Bolsonaro não ia ler a prova do Enem. Porque aí, ano passado, eu não lembro mais qual foi o tema, e eu acho que teve um tema polêmico, na opinião dele, e ele não gostou do tema, e ele disse que esse ano aí eu nem estou entrando em questão de governo, de eleição, não, estou falando assim, especificando no Enem, ele falou que a partir desse ano ele ia querer ter acesso à prova. Isso, ele disse falou isso mesmo. Falou? Falou. Ele falou isso mesmo, e eu não duvido de nada que ele, de fato, veja, que ele coloque lá algumas pessoas para ver a prova. E aí eu vou te falar isso assim, eu também tenho esse medo, e aí, até o ano passado, eu poderia te falar assim, exatamente não, mas quase exatamente qual vai ser a cara da prova. Mais ou menos o que ia cair, eu ia falar para você que ia ter uma questão sobre democracia, ia ter uma, duas questões sobre ditadura, mais ou menos a gente já tinha guardado o perfil da prova. E para esse ano, se ele for ver a prova e for ter uma influência ideológica, a gente fica um pouco mais sem saber o que vai acontecer. Para o ano passado, já teve algum tipo de influência, sabe? Por exemplo, ano passado não caiu nenhuma questão sobre ditadura militar, porque ele não concorda nem com a nomenclatura ditadura militar. Ele acha que foi um governo positivo, digamos assim, dos militares. Ele é um defensor. Para ele, para ele é até confuso isso, porque ele defende a ditadura, ele fala que é uma ditadura, mas ele não aceita críticas, porque ele fala que ditadura é bom. Ele é um defensor da ditadura há muitos anos, tem vídeos antigos do Bolsonaro comemorando, defendendo a ditadura. Enfim, isso não é de hoje, muito antes dele chegar à presidência. E aí, no ano passado, já não teve questão. Então, assim, eu acho que pode ter uma influência muito grande mesmo, assim. Então, se não fosse isso, eu te diria, assim, com certeza, essas manifestações iriam aparecer, a questão do racismo, o protagonismo negro, tudo isso era uma tendência do Enem. Agora, eu realmente não sei como é que isso fica, sabe? Também estou realmente, assim, sem saber. Posso dar uma opinião? Diga, pode? Eu acho assim, o Enem ele tem lá as habilidades, né, as competências, por mais que alguns temas como ditadura foram evitados e coisa, eu acho que não tem como muito fugir disso, porque você tem, o que o Enem quer de você? Capacidade de interpretar, de ter uma proposta de intervenção, eu acho que vai muito nesse sentido. Então, por mais que mude o tema, a forma de você estudar, de saber lidar com a prova, ela não tem muito como ser totalmente alterada. E a questão também é do banco de dados. Eu não sei se eles já foram capazes de fazer toda uma prova inteira nova a partir dessa ideologia que siga isso e essas questões serem testadas e já irem direto, assim, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, por mais que os temas variam, como que a gente se prepara, o que a gente precisa de ter desenvolvido para a prova, não muda muito, sabe? Eu já pensei muito nisso, assim, também. Mas Boa, eu Saulo. tenho essa impressão, sabe? Porque você concordo total. Assim, você tem que saber ler um mapa,
Você tem que, sabe o que eu estou falando? Habilidade 6, habilidade 7. E, de certa forma, isso dá uma segurança para não ser uma prova assim, totalmente ideológica e que eles consigam desmontar isso tudo muito rápido. Sim, total, não, acho ótimo, excelente. Eu acho que por isso que eu comecei falando a questão da experiência de vida, da leitura, que essa interpretação, isso contribui muito para fazer a prova. Que muitas vezes, mesmo que você não tenha aquele conteúdo tão decorado, a prova, como ela é muito baseada em interpretação, em habilidade, muitas vezes essa experiência que tem de capacidade de leitura de mundo, ela contribui muito para o sucesso na prova. Perfeito, Saulo. Eu acho que o que vai influenciar mesmo pode ser tirar um conteúdo ou outro, mas mesmo na prova do ano passado, algumas questões que seriam de caráter, digamos assim, mais ideológico, que falava do papel da mulher, da questão do negro na sociedade, do racismo, apareceram na prova de história, né? Na prova de humanas, de um modo geral. Mas realmente um ou outro ponto a gente viu que teve algum tipo de interferência ali com essa questão da ditadura, que sempre caía todo ano, assim, 2, 3 questões, e ano passado não caiu nenhuma. Então tem algumas coisas pontuais. Agora esse ano está mais estranho, né? Esse ano eu realmente, como o corona está dominando o assunto, fala-se menos do Enem e a gente não teve mais referência esse ano, mas é possível. Mas eu acho que tem que focar nisso que o Saulo falou, galera. Focar na interpretação, na análise. Por isso que é muito legal aquilo que a Flávia falou, assim, sabe? Ver o filme, ler, sabe? Tentar vasculhar a internet, ler coisas legais, buscar sobre arte, sobre música. Tudo isso ajuda a gente a fazer uma leitura mais ampla e pegar as ideias dos textos, desse material que está no Enem. Bacana demais, Saulo. Obrigada. Eu concordo com você. Eu queria acrescentar, assim, para dar uma reforçada, mas é bem o que você falou. E a questão do Brasil também, acho que a gente tem que insistir muito. Cai demais. O foco é Brasil. É pegar o foco de história do Brasil. E aí, por isso que eu, por exemplo, na aula passada, que a gente está estudando lá atrás, Grécia Antiga. Mas de Grécia, a gente está enfatizando em democracia, e o tempo todo eu estou trazendo a discussão da democracia para a realidade brasileira. Porque aí isso é uma coisa que o Enem faz muito. Comparar, trazer, por exemplo, elementos da Grécia Antiga para comparar com características da atualidade. Eles gostam muito de colocar esse tipo de análise, de comparação. Então, é esse movimento que eu tento fazer com vocês para a gente trazer o conceito de democracia e aplicando no nosso contexto. Se a gente consegue fazer essa aplicação, a gente tem uma capacidade de análise muito maior. Então, o movimento que a gente faz é nesse sentido. E aí, a nossa participação aqui, o nosso debate é fundamental. Quanto mais a gente discutir as ideias, é muito bacana para a gente ir aprofundando isso. Eu vou projetar o PowerPoint aqui para a gente continuar a nossa discussão da última aula. Alguém quer, falar alguma coisa antes? Estamos de boa? Então, vou lá. Tem alguém que está aqui hoje que não estava na aula passada? Eu não estava, não. Deixa eu ver, quem é você? Suzana. Ei, Suzana. Ah, então tem umas meninas que não estavam aí. Suzana não estava mesmo. Então, eu vou dar uma situada para vocês. O que a gente discutiu na semana passada para vocês pegarem a ideia. Tudo bem? Vocês estão vendo minha tela do meu computador? Sim. Sim? Então, beleza. Na aula passada, a gente começou a discutir sobre Grécia. E aí, da Grécia Antiga, a gente começa lá atrás, os primeiros povos. E da Grécia Antiga, tem um conceito que é muito importante. É importante para a nossa vida, independente do Enem. E é importante para o Enem, esse assim, é um daqueles ideias que sempre caem todo ano, que é discutir democracia. O que é democracia? A gente aprofundar nos conceitos de democracia. E aí, para a gente fazer uma discussão legal, eu peguei todas as questões que já caíram no Enem sobre Grécia e sobre democracia. Então, a ideia é a gente vendo o conteúdo, vendo as questões, para a gente entender como é que isso cai, como é que isso aparece no Enem. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
Tá de boa? Sim. Sim? Então, beleza. Então, na aula passada, a gente viu que a Grécia, a gente fala Grécia como um país atual, né? Hoje está lá nesse cantinho aqui sul da Europa, mas a Grécia não existia. A ideia de país não existia na antiguidade. A ideia de país é um conceito muito moderno. E na época existiam, na verdade, várias cidades independentes que tinham governo próprio, autônomo, mas que tinham em comum todas essas cidades uma cultura, uma identidade cultural. Elas todas falavam a mesma língua, elas tinham a mesma crença religiosa, então tinha alguma coisa que unia essas cidades. E a cidade de Atenas, que vai ser o nosso foco, que é a cidade que desenvolveu um processo político que acabou criando a ideia de democracia. Então, o nosso foco é entender exatamente a ideia de democracia. Na última aula, a gente começou a conversar sobre isso. A gente viu que a maior parte das cidades gregas tinha um sistema oligárquico. Oligarquia é um tipo de governo que o poder está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de poderosos, e esses poderosos governam do jeito que eles querem, para o interesse deles. Não é muito diferente do que a gente vive, né, gente? Vamos falar a realidade. A gente tem muitas características de um regime democrático, mas a gente ainda tem características de um regime oligárquico. Então, o Brasil, a gente fala que a gente não é uma democracia plena, justamente porque tem muita segregação, muita desigualdade, os governantes ainda governam para eles mesmos, não governam para o povo. Então, Na verdade, é uma democracia mais no nome, né? É no nome. Em tese. Suzana, é em tese. A gente tem poucas coisas de democracia e na prática, se a gente for olhar quem que governa o Brasil, são os mesmos que governam, que são os homens brancos que estão no poder do Brasil há 500 anos e que governam de acordo com os seus próprios interesses para manter a sua riqueza concentrada nas mãos dessa elite branca de homens. A gente tem essa característica que vem como um processo histórico, mas a gente tem alguns pequenos elementos de democracia. Pequenos, a gente precisa de fazer isso expandir, óbvio. E aí a gente vai ver um pouco como é que faz esse processo. Então, como é que os gregos criaram a democracia, a população de Atenas, e como é que isso chega para a gente hoje, ok? A gente, na última aula, a gente já discutiu essa questão, olha, que é do Enem de 2019, do ano passado, que fala sobre o regime político que tinha anterior. O que dava poder para as pessoas lá na antiguidade? Pensa que isso que a gente está falando de 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás, era uma sociedade basicamente agrária, e quem tinha poder para poder comandar a sociedade, olha, uma pequena aristocracia. Aristocratas são os nobres, aqueles que se acham superiores aos demais. E as oligarquias, oligarquia é esse pequeno grupo dos ricos e poderosos que comandam o governo. E o que dava poder para esse pequeno grupo lá na antiga Grécia? O controle da terra. A terra era um fator de enriquecimento e que isso dava, obviamente, poder político. Faz sentido essa associação que eu estou fazendo entre poder econômico e poder político? O que vocês acham? Sim. Total, né? Como é que uma pessoa chega a ser um governante, a ser eleito, seja prefeito, governador, deputado, qualquer um deles? Qual a chance de uma pessoa sem investimento e sem fazer parte daquele grupinho da elite chegar lá? Existe a chance? Pequena. No Brasil, pequena. Existe. A gente não tem possibilidade. Agora, nas últimas eleições, isso tem acontecido mais. Assim, mas ainda é menos. Boa. Ainda é menos. Mas o que está possibilitando que as pessoas consigam chegar lá? Elas estão chegando. Você vê que na última eleição a gente já teve uma participação maior, por exemplo,
eleição maior de pessoas de representatividade, de mulheres, da população negra, que estão chegando em maior número. O que Sim, que faz essas pessoas chegarem lá? O que vocês acham? O estudo, Nossa, uma pergunta... né, Marisa? O estudo, Daniele, né? O estudo... Não, foi o que eu falei, né? Eu ia falar. Mas não falei. O que você ia falar, Daniele, então? Não, eu ia falar assim, que é uma pergunta fácil, ao mesmo tempo, assim, meio difícil de falar, sabe? Difícil pra caramba. Inevitável. Eu acho assim que uma Fala, pessoa que não é conhecida, não tem convívio ali na elite, né, vamos dizer, ou alguém para colocar ela de fechada, meio assim, é mais complicado. Eu acho que eu não sei se é o certo a falar, mas eu acho que elas vão chegando ao pouco, talvez conquistando a confiança das pessoas. Seria isso? Chegando ótimo, ótimo, Daniele. Sabe as pessoas confiarem. E aí, toda eleição é assim, ó. Se você fala assim, mas fulano é bom, você conquistou a confiança sua, por exemplo, conquistar a sua confiança. Eu te conheço automaticamente, você começa a me passar o meu pensamento, eu acho que vai. As pessoas vão levando, assim, passando, vai passando, sabe? Sei, é isso. E como é que isso pode tomar uma proporção maior? A ideia é do movimento social, a importância do movimento social. Se as pessoas de uma pequena comunidade, por exemplo, começam a se unir, sai dali uma liderança dessa pequena comunidade, e as pessoas ali vão tomando uma consciência da sua força política, isso pode dar um poder maior, por exemplo, para a eleição de um membro dessa comunidade. Faz sentido? Porque ali as pessoas se conhecem, ali elas criam uma rede de confiança. Se as pessoas passarem a viver muito isoladas, cada um na sua casa fechado, sem essa construção de uma ideia coletiva, de um movimento mais forte social, fica muito difícil isso. O que consegue quebrar essas estruturas de poder é justamente quando os grupos que são, digamos, mais excluídos da sociedade conseguem ter maior representatividade. Representatividade é ter mais voz na sociedade. Muitas vezes essa voz vem da organização social. E aí é mais fácil, por exemplo, você ter um movimento de mulheres que conseguem se organizar, e aí de repente vem um movimento de que mulher só vai votar em mulher, para que as mulheres tenham mais voz para chegar, por exemplo, a órgãos de poder, a cargos públicos. E aí a mesma coisa, se você consegue, por exemplo, organizar um movimento na comunidade, eleger alguém da comunidade para vereador, ou o movimento... A LGBT conseguiu isso um pouco, muito, assim, Respeito, Suzana. Não, assim, porque é um grupo que não é muito não tinha tanta visibilidade na TV, por exemplo, e era criticado, julgado e tal, e por causa da organização eles conseguiram maior espaço na política, independente de dinheiro. Exatamente, perfeito. Então, a ideia é que a gente tem outros meios para se mobilizar politicamente e passar a ter mais voz, passar a ter representação. E se você tem, por exemplo, representantes da comunidade LGBT que vão ser eleitos vereadores, eles vão fazer leis voltadas para essa comunidade. Essa comunidade passa a ser vista na sociedade. E aí a gente consegue quebrar essas estruturas de poder, por exemplo, de controle econômico. Mas ela depende muito de algumas características que são essenciais à democracia. O que é essencial da democracia? A participação. A ideia de que a democracia, como ela é um regime do povo comum, a ideia de que todos, se todos são iguais, o poder não está na mão do mais rico, o poder não está na mão daquele que tem propriedade, mas a gente tem que entender que cada pessoa ela tem esse poder. E aí depende muitas vezes da união dessa coletividade, criar uma força política para gerar essa representatividade. E aí, obviamente, que é difícil, né, gente? Não estou falando que é fácil, não. É super difícil. Mas é possível uma transformação social a partir da representatividade. E aí, por que eu estou chamando a atenção disso para nós? A gente pensar que, para a gente poder chegar
estou passando aqui, vou mostrar um negócio para vocês. Para a gente chegar na ideia de uma democracia, não basta eu pensar simplesmente em voto. Voto é muito pouco. A eleição que a gente vai lá e escolhe os nossos governantes, ela é um pedacinho da democracia. A ideia de democracia é muito maior do que isso. Olha esses conceitos que eu coloquei aqui para vocês. São conceitos que vêm lá da Grécia Antiga, ok? Então, primeira coisa, a ideia de política, e a gente pensar a política. O que é política? Política é a nossa capacidade de agir juntos, coletivamente, negociando, né, discutindo, negociando, abrindo mão e tal, o tempo todo para tomar as melhores decisões para o interesse coletivo. É claro que cada pessoa tem os seus interesses individuais. Se a gente, enquanto sociedade, ficar pensando só no interesse individual, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A ideia da coletividade é justamente eu pensar que eu vou conversar com a Daniele, com a Suzana, com o Saulo, com a Flávia, e essa conversa nossa vai justamente trazer uma construção coletiva. Então, a cidade é o espaço primordial onde isso acontece. A ideia de polis é um conceito grego que é justamente essa representação da cidade, mas não a cidade como um lugar geográfico, simplesmente um espaço. Uma cidade é mais do que um espaço. Uma cidade, ela é um espaço de convivência, onde as pessoas convivem, negociam o tempo todo, entram em acordos, discutem, se organizam politicamente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é os políticos que estão lá, eles são extremamente organizados para manter o poder concentrado nas mãos dele. Sim. Cabe a nós nos organizarmos como comunidade para a gente quebrar essa estrutura de poder e a entender que todos somos livres e iguais. Como livres e iguais, nós todos temos esse poder de participar da política. Então, tem dois conceitos que são muito fortes para os gregos. Eu coloquei aqui, olha, isegoria, esses palavrões, mas às vezes aparece na prova, que é o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. A essência da democracia não é necessariamente um voto. A essência da democracia é a participação, a ideia de que todo mundo tem que ter o direito de participar e discutir as ações que vão ser feitas. Por exemplo, a Suzana começou falando aqui da abertura do comércio e que as pessoas estão na rua sem máscara. Por que esse tipo de decisão, nós vamos abrir o comércio ou não vamos? Por que uma decisão dessa não é tomada coletivamente? Como é que o governo gasta o dinheiro do imposto que a gente paga? Tudo que a gente compra tem imposto. A gente paga imposto o tempo todo. Por que a gente não participa das decisões de como vão ser investidos esses recursos? Entende? Então, a ideia da democracia é justamente a participação das pessoas, a ideia da igualdade, da isonomia. Todos têm que ser vistos e tratados de maneira igual na sociedade. A gente sabe que não é. Não é. A gente está vendo todo o movimento que estoura de vez em quando, né? Chega da raiva. É bonito quando o movimento ele vai tomando as ruas e as pessoas vão protestar contra o racismo. Mas, pelo amor de Deus, gente, isso acontece todo dia. O que precisa acontecer para as pessoas se espantarem com isso? Entender que todas as pessoas são iguais, que todas as pessoas têm que ter os mesmos direitos, ser tratadas com a mesma dignidade. A gente não pode aceitar, né? Quantas mortes, quantas perdas a gente tem todos os dias, todos os anos ao longo da história. E aí, de repente, acontece um caso lá nos Estados Unidos para o mundo se espantar. A gente tem que se espantar com o que acontece com a gente todo dia, porque é tudo muito absurdo. E se a gente tem um grupo da sociedade
que é violentado, que não tem acesso aos seus direitos, que não tem direito de colocar, de participar das decisões políticas, isso não é uma democracia. É igual a Suzana estava falando, a gente tem uma democracia no nome, mas isso não é uma democracia na prática. Mesmo que a gente possa ir lá a cada 2 anos e votar. Porque o voto é pouco. Ele é importante, é claro, se a gente tirar o voto da gente é pior, mas o voto é pouco. A gente precisa de garantir a participação que vem a partir desses conceitos. Fala para mim o que vocês acharam disso. Ai, professor, eu ainda acho que quando a gente pensa em decisões que são para o coletivo, inevitavelmente ainda está no voto. Agora, como a gente vai se organizar para colocar as próximas pessoas lá, aí é que ele vai para o tete-a-tete. Mas é porque a lei, inevitavelmente, todos estamos sujeitos a ela. Como ela é aplicada, é que ela não é igualitária, sabe? Deveríamos estar igualmente sujeitos a ela, né, Suzana? Porque, tipo, assim, aí eu falo muito, eu fico com medo de ficar interferindo. Não, por favor. A aula de história é um debate, é uma conversa. A participação de vocês é fundamental. A gente passou por essa discussão aqui na minha casa essa semana. O menino tomou um tiro de fuzil na barriga, lá no Rio. Uhum. E a gente tem 2 sobrinhos mais ou menos com essa idade, eles são negros e tudo, aí o coração ficou na mão, aí a gente ligou e pediu, por favor, vocês começam a tomar cuidado, porque não sei o quê, não sai de noite não, aquela coisa, cuidar para... Mas aí doeu, a gente viu na televisão, passou, mas aí quando o cara morreu lá nos Estados Unidos, aquilo deu uma dor, aí a gente mesmo se questionou, mas por que a gente não sentiu a mesma coisa pelo menino que morreu aqui com tiro na barriga? Isso, Suzana. Aí a gente ficou nisso. Aí na mesma semana aconteceu do menino da empregada, da patroa que colocou o menino no elevador sozinho. E aí no outro dia a patroa saiu. Aí a gente ficou aqui em casa se perguntando, se fosse a empregada que tivesse colocado o menino branco no elevador e apertado o 9º andar e ele tivesse caído, exatamente, o povo já tinha tacado fogo na casa dela, eles não iam deixar a cara dela escondida, ela não ia ter 20 mil para pagar para sair. Então, é uma série de questões. Assim, é isso. A lei é a lei existe, mas ela é para ser aplicada, mas a forma de ser aplicada, você vai sair com 20 mil. Ela não teria 20 mil para poder sair. Se ela saísse, quando ela saísse, o povo já tinha matado ela. Então, exatamente. E aí vira um escândalo, né? Sim. Vira um escândalo muito maior do que, como é o caso de um menino negro, o escândalo é menor. Talvez na semana passada tenha tido um escândalo maior por causa da situação dos Estados Unidos. Sim. É claro que a situação dos Estados Unidos mas essa semana já passou, hoje já não falou mais. Exatamente. E ela ainda foi no enterro, então você fala, poxa, como assim? Como assim? E o que me incomoda é isso, assim. Por que as pessoas se mobilizam quando vem um movimento de fora dos Estados Unidos? Que bom que mobilizou. Não sou contra a mobilização de jeito nenhum. Mas porque teve pela primeira vez na vida um Globo Repórter com 5 apresentadores negros no mesmo dia. Isso nunca tinha acontecido. Depois que eles foram muito criticados, porque eles tentaram fazer um programa para discutir racismo só com jornalistas brancos. Sim. Mas por que a gente não se comove com as nossas perdas diárias? Então, a gente pensar, o que eu estou tentando propor para a gente refletir aqui, é exatamente isso, assim. Como que lá na Grécia Antiga eles conseguiram ampliar os direitos? Como que se faz esse tipo de movimento? A história serve para a gente fazer esse tipo de reflexão. Então, a gente entender que foi um movimento... Falhou, professor. Falhou? Desculpa. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá? Eu também tô ouvindo normal. Tá? Tô ouvindo normal? Não, então tá bom. Mas aí, o que eu estava colocando? Na história tem um aspecto que é fundamental, que é o seguinte,
é o processo histórico. Eu vou retomar a última aula, a gente parou, se não me engano, nesse slide. Quem estava aqui na última aula me confirma ou não, mas a gente passou por esses personagens históricos aqui, mostrando o processo histórico que eles fizeram e que contribuiu para a criação da democracia. A gente tem um processo de mais de 100 anos, que foi uma discussão que a gente fez, que se a gente olhar, são mais de 100 anos para se criar um processo, então não é um processo tão rápido, mas quando a gente olha para 2.500 anos de história, imaginar que isso está acontecendo há 2.500 anos, era um processo que até foi muito significativo, porque trouxe pela primeira vez na história a ideia de que todas as pessoas, só que no caso a gente tem que pensar que tinha um limite, que eram todos os homens livres, que tinham o direito de participação, mas o que foi o grande avanço? Que esses políticos, legisladores da época fizeram, que são eles. Mas o que eles fizeram? Eles tiraram o critério censitário, ou seja, o critério de renda para o voto. E aí os homens livres, mesmo os mais pobres, puderam começar a participar das decisões políticas. Então, esse é o processo de criação da democracia, que criou-se órgãos para participação. E aí vem a ideia de democracia, que era justamente esses grupos de cada região da cidade que iam participar das decisões políticas. E aí, eu coloquei aqui para vocês o desenho dessa representação, que eram esses órgãos de Eclésia e Boulé. Esses nomes não costumam aparecer, ok? Se aparecer, vocês vão ver, já ouvi falar, mas esses que não costumam aparecer para decorar esse tipo de nome, não. Mas a ideia de que era um órgão legislativo, adaptando, é como se fosse o nosso Congresso Nacional, e que as pessoas votavam diretamente as leis. E aí tem um aspecto importante aqui para nós, que é uma diferença entre a democracia grega e a nossa democracia atual. Até pelo tamanho da sociedade, né? Lá era uma cidade pequena, então os cidadãos que chegavam a ser 15 mil pessoas, em média, de cidadãos, ou seja, homens livres que podiam participar da política, ok? Não tinha nenhum critério étnico, racial. Na época, havia escravidão, mas a escravidão não tinha critério racial, como teve aqui no Brasil, na América, no nosso processo de colonização, que foi uma escravização do povo africano. Na época, qualquer um povo que fosse derrotado em guerra pelos gregos era escravizado. Então, eles mesmos costumavam guerrear perto de si, então a escravidão lá não tinha esse caráter étnico como teve aqui na América. Tudo bem? Essa é uma diferença importante. E aí, os cidadãos, esses 15 mil, em média, se reuniam algumas vezes por mês na Ágora, que era a praça principal da cidade, e lá eles tomavam a decisão juntos, diretamente. Não tinha eleição de governante. Era uma democracia direta, a escolha direta dos próprios cidadãos. A nossa democracia aqui é uma democracia indireta, representativa, porque a gente escolhe governantes que tomam as decisões por nós. Fez sentido esse primeiro raciocínio? Sim, professor. Sim? Sim. Jura? Sim. Pode falar com a prof, hein? E aí, ó, eu coloquei uma questão aqui do Enem de 2012, que fala assim, olha, no contexto da polis, as leis nasciam de uma convenção, ou seja, de um acordo entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. A ágora é como se fosse a praça central da cidade, onde eles se reuniam. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Confronto aqui, gente, não traz a ideia negativa de conflito. O confronto é o debate de ideias.
eu penso X, a Suzana pensa Y, e a gente conversa para a gente tentar pensar em algum consenso ou chegar em algum lugar, ok? A gente pode não concordar uma com a outra, mas a ideia de que na democracia grega eles faziam as propostas, todos os cidadãos tinham o direito de falar suas ideias, a fala, a expressão era fundamental, e a partir dessa fala as pessoas levantavam a mão e votavam diretamente na lei que seria feita, na decisão que seria tomada. E aí está aqui, olha, no texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania, associado ao seguinte modelo de prática democrática. O que vocês acham? Alguém quer chutar? Eu vou chutar, professora. Representativa? Isso. Mais alguém? Ó, a ideia de representativa seria correta se fosse aplicada no nosso contexto atual. No Brasil hoje é uma democracia representativa, porque a gente elege alguém que nos representa. No caso da Grécia, era uma democracia direta, porque as pessoas elas iam diretamente na praça e votavam na lei, sem precisar de eleger um representante. Tudo bem? Fez sentido esse raciocínio de democracia direta para os gregos e a nossa é indireta ou representativa? Eu poderia colocar um texto aqui e falar da eleição, hoje no Brasil, por exemplo, e na eleição eu ia perguntar qual que é o modelo, aí ela seria representativa. Tudo bem? Tudo já. Então, e aí, ó, algumas características importantes e limites da democracia grega. A democracia grega era perfeita? Não, não existe democracia perfeita, nem lá dos gregos, nem hoje em dia. Existem algumas democracias que têm um índice melhor e outras que têm um índice pior. O Brasil, existe um índice internacional que mede a democracia. O Brasil tem um índice médio. Suzana, você tinha até falado assim, democracia só no nome. Eu acho também, Suzana, a gente tem uma nota 6 em 10, o Brasil, nesse índice internacional. Eu acho essa nota muito otimista. É que essa nota foi dada há uns 4 anos, se eu não me engano. Eles fazem essa avaliação mais ou menos a cada 4 anos. Eu quero ver como é que vai ficar nos últimos tempos. Mas a última nota que a gente teve foi isso, mais ou menos 6 em 10. Eu acho muito otimista, eu acho que a democracia do Brasil é pior do que isso. Mas, no caso lá de Atenas, imagina esse desenho como se estivesse representando toda a população de Atenas, e esse desenho aqui representando a Ágora, que era essa praça principal onde os cidadãos iam para votar diretamente numa lei. Só esses aqui, ó, é que participavam. Todo esse resto aqui estava excluído, não tinha direitos políticos de participação. Quem era excluído? Mulheres, escravos e estrangeiros. Esses eram excluídos. Só os homens livres é que tinham direito de participação. Mas aí eles estavam sujeitos a que essas outras pessoas decidissem, né? Então, esses aqui que não tinham direito de participar, estavam sujeitos. Quem decide são esses. Que é mais ou menos, né, os políticos hoje decidem e a gente está sujeito à decisão deles. Só que a diferença é que hoje a gente, pelo menos na teoria, tem os mesmos direitos e a gente tem que começar a reivindicar maior participação nessa tomada de decisão, mesmo que a gente eleja os representantes hoje. Mas é por isso que eu acho que aí entra um pouco essa questão quando você paga para poder... Eu não lembro, não estou lembrando o nome agora, mas algum crime que você comete, você pode pagar para poder não cumprir a pena em casa. Isso. Porque aí só os ricos vão pagar. É isso. Exato. Exatamente. E aí isso tudo vai mostrando o quanto a sociedade é desigual. Sim. Né? Eu pus aqui um desenho só mostrando para vocês a representação da Ágora,
na Atenas a ideia de que a Ágora era um lugar de convivência, de comércio, de decisões políticas, e a ideia de que a cidade é um lugar do exercício da política, porque ela é lugar do convívio entre as pessoas. E aí eu estou mostrando que tudo está acontecendo aqui no mesmo lugar, inclusive a política. E aqui, ó, teve uma questão do Enem falando exatamente sobre a Ágora. O que era a Ágora? Qual que era a função da Ágora? Agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol, né, em nome da cidade? Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Constituir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? Reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra? Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleia. Eu sei que eu li muito rápido, né? Para a gente poder pensar. Alguém quer chutar? Acho que é a B. Acho que é a B. Ficou muito corrido. Olha, para permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seu magistrado. Qual que é o problema dessa letra B? Os homens livres, eles vão ter acesso às decisões. A ideia da Ágora é ser o espaço em que as pessoas iriam decidir, debater as ideias e decidir. Olha essa letra C. Constituir o lugar onde os cidadãos se reuniam para deliberar, ou seja, decidir sobre as questões da comunidade. Ela é lugar de decisão, onde os cidadãos iriam decidir. Fez sentido? Agora, uma coisa que eu quero dar de dica para vocês do Enem, que é fundamental, e a gente vai dando várias dicas ao longo do ano. O Enem, ele não é todas as questões, não são todas as questões que são tão bem elaboradas. As questões que são bem elaboradas, muitas vezes, o que acontece? A gente tem afirmativas corretas, mas que não se relacionam ao texto. A leitura do texto na prova do Enem, ela é fundamental, tá bem? Muitas vezes a chave para a interpretação e para a resposta está no texto. Tem questão que você não precisa saber nada. Você basicamente lê o texto, é óbvio que você tem que saber o contexto aqui, um pouquinho da referência histórica, mas na hora que você fala que, olha, a palavra constitui o debate, a discussão, a argumentação, a polêmica, as pessoas decidindo. E aqui vai falar a mesma ideia, as pessoas vão se reunir para deliberar, para conversar e decidir. Ok? Essa dica? Ok. Ok? Gente, eu vou liberando vocês, porque eu sei que está ficando muito tarde. A gente tratou as ideias políticas aqui mais importantes da Grécia. Ainda tem algumas questões aqui. Se alguém conseguir fazer, essa mesma lista que está lá na pasta já. Eu não vou colocar uma a mais, não. Que aí na próxima aula, a ideia é, eu só vejo correção de lista. Se tem alguma dúvida de alguma questão e tal, eu corrijo as questões. E aí a gente vai começar a discutir sobre Roma Antiga. E aí a gente vai ver também um pouco dessas características do que a gente herdou de política de Roma. Tudo bem, gente? Tudo bom, professora? Esse material tá lá para vocês já na pasta. Esse PowerPoint que eu estou usando, eu coloquei lá e coloquei essas mesmas questões assim, ó, como uma lista de exercício, beleza? Se vocês conseguirem arrumar um tempinho para fazer, eu sei que é difícil, então, para quem conseguir, sem tensão, estou tentando parar de compartilhar aqui para eu ver vocês. Ai, meu Deus. Como é que eu volto? 10-0. Ah, peraí, acho que eu volto aqui. Não estou conseguindo fazer nada. Ai, Jesus. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada pelo esforço, por estar aqui. Né? Não é fácil, eu sei que não é fácil essa hora da noite. Então, obrigada mesmo de coração para todo mundo que veio aqui para a aula. E aí, vamos que vamos. Alguém quer perguntar, falar mais alguma coisa? Eu estou aqui super à disposição de vocês. A senhora vai deixar exercício, professora?
Pra Eu mim estou tá querendo tranquilo. deixar, Suzana, essa lista de exercícios que eu já coloquei lá, que é a de Grécia, tá? Tem Tá. umas 10 questões lá de Grécia para poder fazer. São todas Tá. questões do Enem. Tá Aí eu bom. acho legal, se você conseguir fazer, vai ser bem bacana. E que a próxima aula eu já começo corrigindo. Ok. Tá bem? Ô, gente, Tá bom. muito, muito, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada. Obrigada, boa noite. Fiquem com Obrigada Deus. você, professora. Obrigada, Fique com Deus. professora. Obrigada. Boa semana, professora. Obrigada. Deus em máscara. Nossa, gente, que foto poderosa! Se cuidem, Obrigada, hein? professora. O máximo que vocês Boa noite. puderem. Boa noite, gente. noite. Se cuida. Boa noite, Todo gente. Com mundo Deus. se Obrigada. cuida. Fiquem com Boa noite, Deus. todo mundo. Bom Boa descanso. noite. Bom descanso, gente. O negócio aqui é tão sério que minha mãe já me chamou para ir ver o enterro do George Floyd. Ai, minha Nossa Senhora. Acho que eu não aguento mais. É sério. Obrigado, professora. Obrigada, Suzana. Fique bem. Cuide de você Tá e dos bom. seus, viu? Tá bem. Bom descanso. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.